Bom dia, tudo bem? Bom dia, Mariana, tudo bem? Só um minutinho que eu vou trocar de sala. Tranquilo. Mari, eu vou fazendo já uns testes. Olha para mim se você consegue Claro. escutar o áudio. É, Tô vendo tua tela. não tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Tá. Uhum. Olha se o áudio sai para você aqui. Eu não sei se eu desligar o microfone. Ó. Olá, meu nome é Juliana Rios. Eu estou aqui para apresentar o artigo Ciclo de Carreira, um estudo. Consigo escutar. Aham. Ótimo, beleza. Então vai dar certinho. Mas eu acho que se eu desligar, se eu botar mudo, não, né? Olha aqui. Não, aí a gente não escuta. Beleza, então vou deixar ligado. Que é isso mesmo. Olá, Rafael, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Gente, vou mandar mensagem para o professor Trevisan para ver se a gente já pode começar, para ver como que a gente vai fazer, tá? Só um minutinho. Maravilha.
Oi, gente, bom dia. Estou conversando com o professor Trevisan. Ele disse que já está tentando entrar uns 15 minutos. Eu estou aqui tentando resolver probleminhas técnicos. Se tiver probleminha, a gente pode esticar uns 5 minutinhos a sessão, só para a gente não se perder. Tudo bem? Obrigada, viu? Esse começo de congresso é assim. Oi, só não posso ficar tanto tempo porque eu tenho uma banca depois, às 11. Aí, mas tudo tranquilo por mim. O professor Trevisan pediu para eu já começar a apresentação dos vídeos, tudo bem? Camila, você é do vídeo de gerações? Não, de Não, geração é o Rafael, né? Você é o... tô a Mariana. Inclusive a Mariana que vai tomar a frente aqui, mas só também Ah, não, então justificando a... se eu precisar sair é por causa da banca, tá? Mas vou ficar o máximo que eu puder aqui com você. Não, tudo bem. O de vocês é o terceiro vídeo, vai dar certinho. É porque a Ótimo. gente tem uma apresentação aqui do fazendo um paralelo entre competências e práticas de auditoria. Os autores estão aí? Não? Porque também não encaminhou o vídeo, então acho que vão ser só 3 artigos e vai dar tempo, então. Gente, então eu vou compartilhar, e aí vocês me dizem se tá certinho, tá bom? Se vocês conseguem escutar. Tranquilo. Uhum. Vamos lá. Então, seguindo a... Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim. Tá, então, seguindo a programação do SEMEAD, eu já vou começar passando os vídeos. O primeiro é o de ciclo de carreira, que no caso eu sou a autora. Vou começar dando as boas-vindas, então, né, gente? Já agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos aqui com quatro trabalhos, mas eu acredito que só 3 vão ser apresentados. Então, o primeiro é ciclo de carreira, um estudo bibliométrico do estado da arte. Opa, só um minutinho. Um ciclo bibliométrico do estado da arte, tendências de pesquisa, que foi um artigo feito por mim e pelo Fernando, que está aí com a gente. O segundo artigo vai ser o de a geração Z e seus valores relativos ao trabalho, diferentes perspectivas dentro da mesma geração. O terceiro, mulheres na área financeira, um olhar para os desafios de gênero e sustentabilidade das carreiras, que foi um artigo indicado, né, pela área para ganhar prêmio. Boa sorte, meninas! E fazendo um paralelo entre competências e práticas de auditoria. Os autores estão aí desse 4º artigo? Não? Professor Trevisan, por favor, deixa eu fechar aqui para a gente, então, para o senhor dar as boas-vindas, Finalmente, por favor. obrigado pela sua dica, porque estava dando um problema de cobertura de tela, travando o meu computador, acho que algum para proteção do sistema. Mas tudo bem, coisas que acontecem no mundo da eletrônica. E graças a Deus você me mandou a tábua de salvação aí, o Zoom direto. Bom dia a todos. Muito obrigado pela paciência. Eu estou desde as 15 para as 9 tentando, que eu já fui com prudência. Então tá bom, tá tudo bem. Vamos lá, vamos ver o primeiro vídeo, então. Professor Trevisan, eu posso seguir a ordem de apresentação? Como que o senhor prefere? Eu Passar prefiro que siga a ordem, sim, seguir a ordem de apresentação, Juliana. Por tá. favor, faça isso. Acho que é. Passo todos os vídeos e depois a gente comenta, ou o senhor quer que eu passe um vídeo e o senhor faz os comentários? Não, eu acho que é melhor passar todos os vídeos, né? E é muito mais racional e não perdemos o tempo e sobrar. Quanto mais tempo sobrar para debate, melhor. Então vamos fazer isso. Tá bem. Tá certo. Professor, o quarto artigo que Sim. não enviou vídeo, os autores também não estão aqui, que é o Fazer artigo sobre... paralelo entre competências e práticas de auditoria. Eu li o artigo, Tá certo. Eu Ciência que vamos também. fazer. Mas então a gente passa só os 3, Faz né? os E 3 e a gente faz um pequeno comentário e abre para debate, então, tá bom? tá certo. Não tem problema. Vamos lá, por favor. Obrigado pela ajuda, viu, minha É cara? isso, eu estou Até aqui mais. para isso. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando, gente? Deu para ouvir, mas bem baixinho.
carreira é um estudo bibliométrico do estado da arte e tendência de pesquisa que foi realizado em conjunto com o Fernando Santos. Na introdução desse trabalho, a gente trouxe que a carreira ela é como a vida, que é constituída por fases que são influenciadas pela experiência da vida, tanto por características individuais do sujeito, como sua capacidade intelectual e personalidade, como também em relação ao contexto onde essa vida ou essa carreira ocorre. Nesse sentido, os estudos sobre o ciclo de carreira eles são úteis para compreender as diferentes fases de uma trajetória profissional, bem como os desafios e oportunidades que estão associados a cada uma dessas fases. Por isso, o estudo de carreira pode ajudar tanto indivíduos em relação ao planejamento de suas carreiras de forma mais estratégica, podendo identificar oportunidades de crescimento e desenvolvimento, além de estudo sobre ciclo de carreira, contribuir para as organizações, permitindo que elas compreendam as necessidades e expectativas de seus funcionários. Então, por isso, diante da relevância do tema de ciclo de carreira, resolvemos fazer uma revisão bibliográfica sobre os trabalhos publicados nesse campo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é fornecer uma visão holística acerca do desenvolvimento científico sobre ciclo de carreira. Com relação ao referencial teórico, nós trouxemos as etapas do ciclo de carreira de forma mais geral, onde compreendem 4 estágios: de exploração, estabelecimento, manutenção e desengajamento. O estágio de exploração envolve mais uma busca por informações sobre o trabalho e as oportunidades de carreira desse possível trabalho. No estágio de estabelecimento, envolve a entrada na organização e a construção de habilidades e competências. Já no estágio de manutenção, a gente tem uma busca por desenvolvimento contínuo e crescimento profissional. E no último estágio de desengajamento, a gente envolve a preparação para aposentadoria e ou saída da organização. A gente vê que cada estágio da carreira, ele enfrenta diferentes desafios e oportunidades de crescimento. A pessoa pode mudar de emprego ou da carreira por questões profissionais, como, por exemplo, novas experiências, uma formação acadêmica, a motivação com o trabalho, ou por questões pessoais, como casamento, nascimento de um filho, uma doença grave, ou uma insatisfação que o trabalho pode gerar em relação à vida pessoal. A gente vê que a estrutura de carreira ela também pode ser observada em contextos mais específicos. Então, a gente percebe que alguns estudos são direcionados para, por exemplo, carreira de professores, mas também existem as teorias que vão tratar realmente o ciclo de carreira de forma mais geral, trazendo etapas como já as apresentadas. Já com relação ao método de pesquisa, como mostra a figura, esse trabalho foi composto por 2 fases. A primeira fase, a gente teve 3 etapas. Na fase da importação de dados, foram definidas as palavras-chave career e cycle como descritoras do tema ciclo de carreira, fazendo levantamento dos documentos científicos na base Web of Science e Scopus, utilizando as opções de localização dos descritores, um resumo no título ou nas palavras-chave. Nessa primeira etapa, a gente obteve 95 documentos científicos, entre periódicos não científicos, livros, capítulos de livros, anais de congresso, e por isso a gente passou para a segunda etapa, onde foi denominada tratamento de dados, sendo filtrada a amostra de documentos científicos, restringindo apenas artigos publicados em periódicos científicos indexados, resultando em uma amostra composta de 76 documentos. Na terceira etapa da modelagem, foram calculados os indicadores bibliométricos da amostra, de autores, periódicos, instituições e países, com o objetivo de desenvolver uma análise descritiva. E aí, por fim, na segunda fase, a modelagem nos permitiu realizar um diagnóstico descritivo, um historiograma e um mapa temático, como vamos apresentar nos resultados. Como é possível observar na tabela, a partir da palavra-chave utilizada, foram analisados 95 documentos, publicados em 88 fontes diferentes, dos quais 76 são artigos científicos publicados em periódicos entre os anos de 1975 a 2023, uma taxa de crescimento de apenas 2,46%. Dentro desses documentos, apenas 20 foram publicados com apenas um autor, enquanto os outros 56 por múltiplos autores. O total de a amostra é composta por 156 autores, resultando uma média de 2,3 autores por artigo. Os artigos analisados utilizaram um total de 2.989 referências, que apresentaram uma média de citação de 17,5 ao longo do período médio de 14,7 anos. Em relação aos temas abordados, a gente vê que foram identificadas 244 palavras-chave fornecidas pelos periódicos e 195 definidas pelos próprios autores. Então, aqui, eu acho que é importante a gente ressaltar que a taxa de crescimento ela é muito baixa, o que indica a necessidade de maior investimento de pesquisa no tema de ciclo de carreira, uma vez que o campo de trabalho tem mudado, e isso pode afetar muito a análise do ciclo de carreira. Ainda com relação aos descritivos, alguns indicadores que a gente tem, por exemplo, é a questão da avaliação dos autores. A gente tem aqui o Eric como o autor que mais publicou, com 5 publicações, com índice H igual a 3. Em relação à instituição, uma instituição da Austrália, com 5 publicações, que apresenta a primeira posição em número de artigos que utilizam a palavra-chave buscada, ciclo de carreira. Com relação ao periódico, o Tech and Teacher Education, com 2 publicações e 23 citações locais, é o periódico mais relevante dentro dessa palavra-chave, e o país que mais publica é os Estados Unidos, com 27 publicações, e também a gente consegue ver o número de citações com e sem colaboração.
Com relação ainda ao país, cabe ressaltar que o Brasil ele está na 10ª posição, com apenas 2 publicações. Com o objetivo de traçar um desenvolvimento do campo científico, a gente mostrou uma evolução histórica do conceito aqui tratado, né, e as suas relações com outros estudos que surgiram. Então, com essa imagem, a gente consegue ver que 11 artigos foram avaliados, foram bem descritos ao longo do nosso artigo, e eles foram observados numa relação entre 4 grupos, que aqui a gente separou nas cores vermelha, azul, verde e lilás. O que a gente pode ver de forma mais sintética é que o primeiro grupo ele faz uma relação dos ciclos ocupacionais com o ciclo de vida. Esse segundo grupo de análise traz o ciclo de carreira de professores secundários, majoritariamente professores de educação física. O terceiro vai tratar de professores secundários também, mas professores alemães, considerando o seu processo de aprendizagem ao longo do ciclo de carreira, ou seja, ao longo dos estágios de carreira e a gestão do tempo em relação a eles. E o quarto grupo de estudo, ele vai estudar professores de música no segundo estágio de carreira, que é entre 4 e 10 anos de carreira, com relação à escolha profissional, experiência e desenvolvimento. Então, o que a gente pode ver é que tem uma relevância de estudos com professores secundários, a partir de modelos do ciclo de carreira já validados para esse perfil profissional, sendo necessário avanços de estudos para entender o ciclo de carreira de outros profissionais. Ainda na etapa de modelagem, a gente apresenta o mapa temático, que é um agrupamento de todos os artigos da amostra, onde a gente classificou por tema. O tamanho desses grupos, que está aí representado pelos círculos, indica a quantidade de artigo em cada um dos grupos. E esses agrupamentos, eles estão localizados por 4 quadrantes, né, que são apresentados pelos eixos de centralidade e densidade dos temas. A centralidade aqui, ela se refere ao número das relações, que é medido por número de citações que existe entre um tema e os demais temas dentro dessa amostra de artigos filtrados. Já a densidade vai medir a coesão de um tema no campo de pesquisa que a gente está avaliando, no caso, o ciclo de carreira. Como a gente pode ver, os temas localizados no quadrante superior direito, como burnout, homens americanos adultos e contexto de preparo do serviço de educação, são tópicos bem desenvolvidos e relevantes para o avanço dos estudos de ciclo de carreira, porque eles possuem alta centralidade e alta densidade. No quadrante inferior esquerdo, onde é abordado competição e seus efeitos na performance, a gente vê que ele é um tema pouco desenvolvido e marginal. Os temas desse quadrante têm baixa densidade e baixa centralidade, representando principalmente temas ou que estão emergindo ou que estão desaparecendo. Por fim, os assuntos do quadrante inferior direito são importantes para o campo de pesquisa, como o impacto do comprometimento no ciclo de carreira, satisfação dos estudantes, né, o ingresso profissional, e a relação entre trabalho, saúde e vida pessoal, mas ainda não estão plenamente desenvolvidos, sendo considerados temas transversais, gerais ou básicos. Então, com base nisso, a gente vai fazer algumas considerações finais. Então, a partir da análise dos indicadores bibliométricos, a gente pode perceber que o autor com maior número de publicações, a partir da análise realizada, foi o J. Eros, com apenas 5 artigos. Em relação aos periódicos mais citados, o que tem maior publicação é o Teaching and Teacher Education, da área de educação. Em relação à instituição, a Universidade Western Sydney, na Austrália, se destacou como a mais relevante. Em relação aos países, né, os Estados Unidos apresentaram a maior quantidade de publicação, com 27, e de citação também sobre o tema, 640, enquanto o Brasil tem apenas a 10ª posição nesse ranking, com apenas 2 artigos. Então, por isso, esse resultado mostra baixa expressividade de publicação no campo da administração e em periódicos nacionais. E aqui a gente quer enfatizar a necessidade de desenvolver medidas e correlações que reflitam a realidade local, pois é fundamental a gente conseguir compreender profundamente o tema, considerando as particularidades de cada país. Quando a gente analisa o mapa temático, a gente conseguiu identificar a dinâmica desse conceito ao longo dos anos, né, que começou abordando a compreensão da realidade de homens americanos no ciclo de carreira, incluindo a possibilidade de burnout e o contexto de preparo dos serviços de educação, a participação ativa do sujeito em seu ciclo de carreira e as perspectivas sobre o ciclo de carreira, e a competição e seus efeitos na performance durante o ciclo de carreira. Além disso, né, a gente é capaz de analisar, a partir do mapa temático, alguns estudos promissores referentes ao ciclo de carreira, pois a gente consegue ver o nível de desenvolvimento e relevância de cada um desses tópicos. E por isso, a gente recomenda aprofundar a correlação de alguns temas, como o impacto do comprometimento no ciclo de carreira, a satisfação dos estudantes, né, o ingresso profissional, e a relação entre trabalho, saúde e vida pessoal. Então, a gente acredita que essa é a maior contribuição desse trabalho. Com relação à limitação, a gente ressalta que esses resultados são fortemente dependentes da qualidade dos dados, né, que foram coletados. E para essa pesquisa, a gente considerou as palavras-chave, né, career e cycle, em publicações e artigos periódicos científicos das bases Web of Science e Scopus, excluindo outros tipos de documentos, palavras-chave e bases de busca. Então, diante dessa limitação, a gente sugere estudos futuros que combinem diferentes bases de dados e adicionem novos descritores. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Então, essa foi a primeira apresentação. Vamos passar para a segunda, a geração Z e seus valores relativos ao trabalho. Olá, é um prazer estar aqui no SEMEAD apresentando o trabalho A Geração Z e seus valores relativos ao trabalho, diferentes perspectivas dentro da mesma geração. Meu nome é Rafael Espada, sou mestrando em administração na Actus Educação
de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Também aqui represento a minha orientadora, a professora doutora Juliane Rufato, coautora desse trabalho. Seguindo, então, o estudo do ambiente multigeracional no trabalho recebeu destaque nos últimos anos, visto que as organizações estão enfrentando essas questões intergeracionais à medida que se preparam para receber novos funcionários que pertencem à geração Z. Dessa forma, o local de trabalho pode incluir 4 gerações distintas, e cada geração tem as suas perspectivas, os seus valores, as suas características que são diferentes. Com a geração Z chegando às empresas, a gestão de pessoas precisa compreender isso e também compreender o que motiva essa geração, a fim de criar um ambiente que possa reter essa força de trabalho. Pesquisas preliminares no âmbito geracional focaram nas características da geração Z, suas demandas para o marketing, comportamento dos estudantes, aspirações de carreira, e não nos seus valores relativos ao trabalho. Assim, esse estudo propõe preencher essa lacuna, identificando os valores relativos ao trabalho da geração que devem ser compreendidos pelas organizações e também como esses estudos geracionais têm discutido essa temática. Os valores do trabalho podem influenciar os desenvolvimentos de habilidades, a escolha de oportunidades e até mesmo mudanças no ambiente de trabalho. Depois de um tempo, as definições de valores relativos ao trabalho destacam aquilo que é importante, preferido ou desejado pela pessoa no trabalho. E a geração Z é a última a chegar ao mercado e traz consigo uma demanda de uma grande transformação nas empresas, já que essas receberão pessoas com um pensamento e com valores diferentes das gerações anteriores. Como método, utilizamos a metodologia Prisma 2020, consistindo em um checklist a ser seguido protocolarmente. No nosso processo de pesquisa, então, realizamos buscas em 4 bases de dados, Scopus, Emerald, Science Direct e Web of Science, sendo utilizados descritores, tanto em português quanto em inglês, de valores relativos ao trabalho, valores do trabalho, enfim, e a geração Z. Na triagem foram identificadas 211 publicações. Na sequência foram aplicados filtros para trazer somente artigos publicados em journals na língua inglesa e portuguesa. Ressaltamos que nesses resultados não foram encontrados trabalhos publicados em língua portuguesa ou que talvez tenham sido realizados no Brasil. Foi aplicado o filtro para retornar trabalhos a partir de 2018, tendo em vista que as publicações sobre a temática da geração Z ganharam força a partir daquele ano, pelo que a gente conseguiu identificar. Após esse processo de filtragem, a pesquisa resultou em 130 artigos. E também fizemos uma verificação de duplicidade, onde foram escolhidos 23, totalizando 107, e aplicados os critérios de inclusão e exclusão, resultando então em 18 trabalhos para revisão. Critérios esses que envolvem aqueles artigos, aqueles trabalhos que não têm a ver com a temática de valores relativos ao trabalho, ou que só apareciam em referências e tudo mais. Então, ficou 18 trabalhos para nossa revisão. Dentro disso, nós precisamos considerar que a geração Z é um novo campo de pesquisa. E não tendo conseguido encontrar trabalhos em português ou realizados no Brasil, fizemos um esforço e, seguindo a metodologia Prisma, pesquisamos no Google acadêmico e conseguimos encontrar 2 artigos publicados em journals de autoria nacional, dentro daquele range selecionado. E dessa forma, então, foram 20 artigos para a revisão final. Para, então, os nossos resultados, nós conseguimos perceber que algumas teorias, ou melhor, algumas perspectivas teóricas foram utilizadas, teoria do capital humano, passando também pela literatura de carreira, muito disso, e bastante, então, dentro da teoria geracional. Sobre as abordagens metodológicas, foram 16 estudos conduzidos com quali, ou melhor, com metodologia quantitativa, 3 estudos com metodologia qualitativa e um estudo com metodologia mista. Os estudos também se distribuíram a nível global, né, em países da Europa, da América do Norte, na Ásia e também na América Latina. Com relação à caracterização dos valores relativos ao trabalho, nós identificamos nesses trabalhos, então foram valores pessoais, valores motivacionais intrínsecos e extrínsecos, o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, o desenvolvimento também, o ambiente de trabalho positivo e flexível, segurança financeira, sustentabilidade e também reconhecimento. Por meio da análise, descobriu-se, na nossa discussão, então, que há uma distinção bem clara dos valores, né, dessa geração,
É importante perceber a perspectiva dos valores para o futuro, quanto com relação a benefícios de saúde, aposentadoria e tudo mais, e constatou-se, bastante importante, que os valores percebidos no trabalho por indivíduos da geração Z diferem de acordo com o contexto sobre o qual o fenômeno está sendo observado. Por exemplo, em diferentes países, diferenças de gênero, os valores eles são diferentes dentro da mesma geração. Como contribuição, nós podemos, então, deixar a elaboração de estratégias, ou melhor, a indicação para a elaboração de estratégias mais assertivas de retenção, né, tanto quanto a atração e desenvolvimento dos funcionários da geração Z. Evidenciamos a necessidade de estudos comparativos entre indivíduos em diferentes contextos e também contribuímos para a literatura de gerações, trazendo foco para os valores percebidos por esses indivíduos no trabalho. A pesquisa se limita, tendo em vista que a geração Z é uma área de pesquisa nova, então nós temos poucos trabalhos relativos à geração Z em bancos de dados e também aos contextos em que os estudos revisados foram aplicados, o que pode enviesar a prioridade dos valores percebidos pelos indivíduos pesquisados de acordo com a sua cultura, né, em que estavam inseridos. Sugestões de pesquisas fica um estudo empírico e intercultural, e a outra sugestão pode ser um estudo longitudinal para constatar possíveis alterações dos valores ao longo do tempo da geração. Conclui-se que a geração Z quer trabalhar num ambiente mais flexível e positivo, com segurança financeira, requer reconhecimento e sentir que está se desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente, ao mesmo tempo em que valoriza o equilíbrio entre a sua vida social e o trabalho. Entretanto, os valores relativos ao trabalho da geração Z variam de acordo com o contexto e a nacionalidade. Isso desafia a ideia de uma geração Z global e generalizada, pois as preferências são diferentes entre países. Além disso, a observação dos valores percebidos quanto ao gênero também é necessária. Então, fica aqui o meu agradecimento ao CEMEAD por ter aceito esse trabalho para apresentação, a professora Juliane, coordenadora, ou melhor, minha orientadora, que auxiliou na construção do trabalho, e fica o convite a todos aberto a sugestões, a questionamentos. Muito obrigado. Então, a gente já vai agora para o terceiro artigo, Mulheres na área financeira, um olhar para os desafios de gênero e sustentabilidade da carreira. Olá, eu me chamo Mariana Rabi e vou apresentar o trabalho que foi realizado em conjunto com a Cláudia Excel, a Camila Miller e a Ângela Schaefer, que tem como temática Mulheres na área financeira, um olhar para os desafios de gênero e sustentabilidade das carreiras. Introduzindo, então, a temática, as carreiras das mulheres, elas são, tanto dentro quanto fora das organizações, entrelaçadas aos desafios inerentes ao gênero, que se intensificam muito nessa atual dinâmica do mundo de trabalho que a gente vive. E as mulheres, elas enfrentam muitas barreiras dentro desse meio. Então, barreiras relacionadas a questões socioculturais, como, por exemplo, a atribuição de papéis à mulher vinculados ao cuidado, questões políticas organizacionais, a saber, ter poucas referências femininas em cargos de liderança, e até mesmo questões biológicas, como, por exemplo, todos os questionamentos sobre ser mãe e essa expectativa da maternidade. E a perspectiva que vai ser utilizada nesse trabalho de carreira é a perspectiva de carreira sustentável, que nada mais é do que uma das formas para compreender esse cenário de desafios. Então, analisando os diferentes fatores que colocam em risco a sustentabilidade e a continuidade dessas trajetórias profissionais, tendo em vista aqui também que a carreira sustentável leva em consideração a relação do indivíduo com o contexto. Assim sendo, o objetivo desse artigo é analisar as carreiras das mulheres que almejam posições de destaque em organizações do setor financeiro, a fim de compreender como que elas vivenciam os desafios intrínsecos ao gênero, à luz da perspectiva da sustentabilidade das carreiras. Para isso foi feito, então, um estudo do referencial teórico e se faz importante entender o conceito de gênero, que é um elemento constitutivo das relações sociais, baseada nas diferenças percebidas pelos sexos, além de representar uma forma primária de dar significado às relações de poder.
Então, quando a gente entende o gênero dessa forma, se faz importante levar em consideração todo o histórico do papel desempenhado pela mulher ao longo do tempo, que mais tarde vem a resultar na divisão sexual do trabalho. E Passos e Machado relatam que, mesmo com toda a evolução educacional das mulheres, a atuação laboral feminina ainda está aquém da masculina. E um ponto interessante de ressaltar também, quando se fala de carreira feminina e mundo do trabalho, é a metáfora do teto de vidro, que se refere a essa barreira invisível existente nas organizações em que as mulheres elas conseguem visualizar os cargos de progressão, mas há algumas barreiras invisíveis que impedem que elas os alcancem. Então, a carreira sustentável vai ser a sequência de diferentes experiências de carreira de um indivíduo, refletidas por meio de uma variedade de padrões de continuidade ao longo do tempo, atravessando diversos espaços sociais, caracterizados pela agência individual, além de fornecer sentido ao indivíduo. E como metodologia do trabalho, então, foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória com 19 mulheres brasileiras que trabalham na área financeira e almejam posições de liderança. Que essa pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas que foram gravadas com o consenso das participantes. E para participar, então, das entrevistas era necessário ser mulher, trabalhar na área financeira, não estar em posições de gerência formal, mas almejar essas posições de liderança para o futuro. Então, do público, digamos assim, entrevistado, a maioria das mulheres que participaram se consideravam brancas, de classe média, com uma idade média também de 26 anos e o tempo médio de experiência na área financeira em empresas privadas de 4 anos e meio. E depois, então, dessa realização das entrevistas e a respectiva transcrição dos dados, eles foram analisados e organizados a partir do método de análise temática. Então, permitindo essa identificação de padrões das entrevistas com o que a gente tem no referencial teórico. Importante ressaltar também que a identidade das participantes foram preservadas, então, se foi usado nomes fictícios durante o trabalho. Passando, então, para a parte dos resultados. Então, a iniciar pela dificuldade de credibilidade. Então, muitas participantes trouxeram isso como um dos desafios. Então, essa necessidade de conquistar a legitimidade no espaço organizacional, que é algo que a gente não enxerga como vivenciada pelos homens. A autocobrança também apareceu como desafio, esse sentimento de inferioridade. Então, diversas mulheres citaram o termo sentimento de impostor. Então, tratando esse sucesso como algo não intencional e não como, de fato, fruto de todo o seu esforço e investimento nas suas carreiras. A conciliação dos papéis, resultado das barreiras contextuais impostas pelos desafios de gênero, esse dilema da vida versus carreira. A penalidade pela maternidade, postergação ou até mesmo abandono da maternidade. E a comparação com os homens, que é algo intrínseco à falta de representatividade nas posições de liderança em carreiras femininas dentro das organizações, e que então também está muito vinculado às atitudes e os papéis esperados dentro da divisão sexual do trabalho. Por fim, então, o trabalho ele vai analisar os resultados gerados nessas entrevistas com essas mulheres em início de carreira e relacionar os mesmos com as dimensões do conceito de carreira sustentável, ou seja, tempo, contexto, agência e sentido. No que tende ao tempo, a sustentabilidade das carreiras, ela está associada ao quanto que essas participantes percebem que elas alcançam a credibilidade no trabalho. E claro que no curto prazo, as mulheres priorizam o trabalho, e isso se faz possível. Mas no longo prazo, isso já começa a pesar de alguma forma. Afinal, impacta a saúde, bem-estar e até mesmo decisões de maternidade. Em relação ao contexto, existem diversos desafios e dilemas que demonstram um contexto pouco favorável à sustentabilidade das carreiras. Então, todos esses desafios que foram citados e que, querendo ou não, existem essas barreiras estruturais relativas à divisão sexual do trabalho e poucas mulheres como exemplo, como referência em cargos de liderança.
Agência e sentido, então, a intensa dedicação, ela pode gerar padrões insustentáveis de carreira. Então, no curto prazo, isso se faz possível, mas a longo prazo, isso não se mostra como algo possível de continuidade e de sustentabilidade. E a produção de sentido, ela é atravessada por esse contexto de divisão sexual do trabalho, que traz essa responsabilidade implícita para as mulheres relacionadas ao cuidado, ao lar e à família. Temos também as referências bibliográficas utilizadas para a construção desse artigo. Eu agradeço e fico à disposição também para qualquer dúvida, comentário ou feedback. Obrigada. Então é isso, gente. Então os trabalhos foram apresentados. Professor, vou deixar a palavra com o senhor. E precisando também, faço complementos e se o senhor quiser, a gente abre para dúvidas e perguntas. Tá bem. Bom, primeiro, bom dia, né? Boa a todos. Juliana, muito agradecido pela ajuda aí no processo todo, né? E eu queria fazer um primeiro comentário sobre, na minha função, né, de moderador e comentador, um primeiro comentário sobre esse conjunto de trabalhos, né, sobre os 3 trabalhos apresentados, né? Eu gostaria de destacar a atualidade desses trabalhos, né? Eu gostaria de destacar que esses trabalhos eles têm uma função, né? E ao ouvir esses trabalhos, né, essa coisa de barba branca é uma coisa importante, que a gente olha o que é que acontecia antes, né? Então a gente olha o que está vendo hoje e eu estou vendo uma enorme atualização do trabalho, né? Dos trabalhos, né? O que é que isso significa? Isso significa que a universidade está fazendo exatamente aquilo que se espera dela. Ela oferece soluções, ela oferece questionamentos, oferece pesquisa para a sociedade. É isso mesmo, é para isso que a universidade existe, né? Para levantar questões, levantar problemas que, de alguma forma, a sociedade não sabe como lidar com eles. Eu gostei dos 3 temas e, curiosamente, eles se complementam, não é, Juliana? A gente observa, eles curiosamente se complementam. Então, eu não queria deixar de fazer essa menção, que eu acho que seria necessária do ponto de vista do papel que o SEMEAD tem e do papel que a universidade mesmo tem, né? Então, o primeiro trabalho sobre os ciclos de carreira, deixa eu abaixar esta coisa aqui, porque senão ele vai ficar falando o tempo inteiro. Pronto, agora ficou ficar quieto. De alguma forma, quando nós vemos o ciclo de carreira, né, me chamou muita atenção nesse trabalho, né, o primeiro, a ideia de compartimentar carreiras, né? Vocês trabalharam exatamente nisso, né? Como é que fica diferente esse processo? E como é que vocês observaram isso na perspectiva internacionalizada, né? É muito interessante o fato de que de 1965 a 2023, portanto, nós estamos falando de praticamente 40, com 20, nós estamos falando de 60 anos de produção científica, né? 6 décadas, e nós tivemos 76 artigos, né? Ou, em outras palavras, a ideia de compartimentar a carreira, de fazer a carreira fechada em si mesmo, em blocos, e pensar a transição de carreira nesse processo, ainda não preocupou a universidade no mundo inteiro. Olha, eu vi esse artigo olhando para uma outra realidade. O quanto esse artigo é interessante quando nós olhamos para a pressão, vamos citar um exemplo, para a pressão da inteligência artificial sobre qualquer profissão, né? A inteligência artificial vai fazer pressão sobre qualquer profissão e nós temos uma ideia de fases de carreira muito segmentada, muito estratificada e o que é mais grave, que é o que o trabalho de vocês também demonstra, pouco estudada, né? Em 60 anos, 76 artigos. Nós, em outras palavras, parece que o mundo não está muito preparado para a pancada que virá, né? Virá uma pancada muito forte em qualquer profissão. É essa a atualidade do trabalho de vocês, um trabalho muito interessante, né? Me chamou a atenção que um dos autores, só um autor tem 5 artigos, está absolutamente muito difusa essa produção, né?
Isso chama atenção de fato. Esse artigo é bem interessante. Claro, os Estados Unidos estão com o maior número de autores, é evidente, tem o maior PIB, né? Ali é que está a riqueza concentrada, né? Então, não há dúvida nenhuma que estaria maior número de autores. Mas, mesmo assim, mesmo sendo o maior número de autores, é muito baixo, né? Então, dessa forma, me parece interessante esse processo, né? E eu gostaria até de ouvi-los, quando vocês forem falar, quem estiver aí representando o trabalho, ouvi-los em relação ao que vocês perceberam, porque vocês que olharam a bibliometria disso, por que é tão baixo? Qual é a suspeita de vocês quanto a isso? Bom, quanto ao segundo artigo, acho que já falei demais do primeiro, vamos devagar, né? O segundo artigo sobre a geração Z, não há dúvida nenhuma o interesse absoluto desse trabalho. A geração Z e seus valores relativos ao trabalho. E o que mais me chamou a atenção foi o subtítulo do trabalho de vocês: diferentes perspectivas dentro de uma mesma geração. Ótimo, não é? Porque nós estamos com aquele vício, não é, de tratar os diferentes como tudo igual, né? E vocês pontuaram exatamente isso. Vamos com calma nisso. Geração Z não é tudo igual, não é a geração Z e é pronto, está qualificado e você não precisa mais analisar nada, já sabemos tudo. Não é nada disso, né? O trabalho de vocês, de certa forma, levanta, né, perspectivas teóricas discutindo, estão três objetivos, abordagens metodológicas, mas o que me chamou, claro, mais atenção são a questão dos valores, né? De algum modo, nessa distinção de valores, vocês cobraram que a gente observe um pouco, o leitor observe um pouco a questão dos contextos. Ótimo, né? Ser geração Z na Tailândia quer dizer uma coisa, ser geração Z em Nova York quer dizer outra, ser geração Z em São Paulo quer dizer outra coisa. São situações diversas, os contextos são muito fundamentais, né? E de alguma forma, nessa distinção de valores, como é que fica essa digitalização que também é diferente? Vocês tocaram um pouco no assunto, né? E principalmente, me chamou muita atenção uma dúvida que eu quero ouvir um pouquinho de vocês, para usar um pouco mais rápido, né? Vocês comentaram que vocês identificaram várias preocupações com valores de sustentabilidade, valores de segurança na carreira, valores de futuro, né? E, curiosamente, vocês identificaram uma preocupação menor com sustentabilidade. Me chamou a atenção isso, né? Eu gostaria de ver como é que vocês encaram um pouquinho isso, né? O porquê que a sustentabilidade não ficou presente como um valor tão forte. Eu estou pensando em fazer um cruzamento direto com o ESG, que está tão em voga em qualquer empresa, né? Está em voga em qualquer empresa e o trabalho de vocês identifica, mesmo com bibliometria, que a ideia de sustentabilidade não está tão valorizada como se imagina que estivesse, né? Então, me chamou bastante atenção nisso. Poderia ouvir um minutinho de vocês essa parte. Bom, o terceiro artigo, sem dúvida nenhuma, né, é o artigo que mais chama atenção, né? Porque, de fato, vocês escolheram um tema que eu espero, sinceramente, que seja o mais destacado possível, né? Mulheres, e não só na área financeira, mas especialmente a questão das mulheres no mercado de trabalho, né? Não é de graça, eu chamo a atenção para a curiosa coincidência que aconteceu com o trabalho de vocês. Não é de graça que a Cláudia Codem ganhou o Prêmio Nobel de Economia exatamente tratando desse tema há um mês atrás, né? Não é de graça, né? Nós estamos aí com uma situação internacional em que as mesmas questões que vocês levantam estão sendo postas, né? E estão sendo postas por uma questão muito concreta que o trabalho da Cláudia no Prêmio Nobel destaca: produtividade, né? Nós estamos mexendo com uma situação de produtividade que a presença feminina no mercado de trabalho está começando a ser percebida pelo ângulo da produtividade também, né? Então, quando nós olhamos para isso, achei bastante interessante vocês olharem para a questão dos desafios para você subir na carreira. Eu não tinha notado no trabalho, mas observei o destaque que quem apresentou o vídeo fez
para uma metáfora que eu acho essencial para ser discutida nesse assunto, que é o teto de vidro, né? O conselho de administração pode até chegar à gerência, à autogerência. A diretoria, ao conselho de administração, o número de mulheres recua, não é? Então, é nesse processo que o teto de vidro aparece, e me parece que é bastante interessante os pontos que vocês destacaram como desafio. O primeiro deles, que me chama muita atenção, é a dificuldade de credibilidade. Ela está absolutamente contrariando as pesquisas que o Prêmio Nobel de Economia mostrou, né? As mulheres são mais eficientes na produção do trabalho e elas estão sendo menos valorizadas, né? Há uma cobrança excessiva e há uma penalidade pela maternidade, como vocês destacaram. Mas eu acho que aparece um fator que eu gostaria de perguntar a vocês, e talvez vocês tivessem algo a dizer mais, né? Não é preciso estar só no IBGE, nas tabelas do IBGE. Você olha isso no PNAD e você olha isso no mundo inteiro. As mulheres ganham menos pelo mesmo trabalho em qualquer lugar do mundo, ainda. Esse absurdo continua acontecendo, né? Então, no Brasil, por exemplo, é um dos países em que essa diferença é mais acentuada. Eu acabo de ver pesquisas sobre a Europa do Norte, né? Estou falando daquela Europa rica e mais consciente nesse aspecto, de Noruega, Suécia e até Alemanha na parte norte, né? Mesmo ali, ainda as mulheres têm diferenças salariais para a mesma função, né? Ela é menor que a do Brasil. Em números mais generalizados, o Brasil chega, em certas regiões, a 40% de diferença. Lá nunca chega a 20%, mas a diferença ainda existe. Existir a diferença já é sinal de alguma coisa, né? Pagar salários diferentes para trabalhos iguais é sinal de alguma situação anômala que precisa ser corrigida. E eu acho que essa diferença salarial confirma muito tudo o que vocês disseram. Gostaria muito de ouvi-los sobre isso, né? Chega, já falei demais. Moderador é só para fazer uma pergunta, e agora eu quero ver se eu consegui, de alguma forma, fazer com que a gente inicie um bom debate sobre esse assunto. Vamos lá, por favor. Professor, então, obrigada pelas considerações. Com relação, então, ao primeiro trabalho, que é meu do Fernando, o que a gente se preocupou, assim, dos resultados, e a gente teve que refazer a introdução, é a questão de como os estudos são nichados, né, em termos, por exemplo, de professores, e aí, porque a palavra-chave que a gente mais genéricas, como o Shupper ou o Shine, né? Vocês estão me escutando bem, gente? Agora voltou, Juliana, agora voltou. Agora Tá, vocês voltou. Deu uma avisam, oscilação e voltou. qualquer coisa eu entro pelo celular, tá? Tá. Então, a gente percebeu isso e, assim, como mostrou no historiograma, são coisas que são muito nichadas em termos de, assim, professores alemães, professores de música, professores de educação física, e não trata o ciclo de carreira de forma mais genérica. Então, que era uma preocupação. Vocês estão escutando, gente? Sim, sim, sim. Estamos Vocês ouvindo. travaram para mim. Agora nós te ouvimos, mas acho que travou então, Juliana. Eu vou tentar entrar pelo celular. Se o Rafael quiser fazer os comentários, eu volto e falo rapidinho. Tá bom. Então vamos lá, Rafael, por favor. Perfeito. Primeiro, muito obrigado, professor, pelas suas contribuições, os seus comentários. E só gostaria também de destacar o nosso título. O nosso título ele não tinha essas diferentes perspectivas até a gente fazer, de fato, o estudo, porque foi aí, então, que a gente identificou. E, para mim, como pesquisador iniciante, eu achei, assim, fantástico a forma da gente conseguir identificar que a geração Z ela não é a mesma em todo o mundo, e se a gente for colocar isso mais uma perspectiva de país mesmo, a geração Z aqui no Rio Grande do Sul, ela também pode ser bem diferente da geração Z no restante do país, no Nordeste, no Sudeste, enfim, se a gente fosse fazer um estudo. Então, fiquei muito curioso com relação a isso, né? Isso veio a inspiração da minha dissertação está sendo escrita baseada sobre diferenças geracionais, e aí eu fui mais pela geração Z para realizar esse estudo.
Me chama a atenção também esse fato da sustentabilidade não ser um valor que apareceu muito nos estudos, tá? Que foram apontados. Então, assim, a suspeita é que a geração Z se preocupa sim com o meio ambiente, se preocupa sim com a sustentabilidade, até porque a gente tem isso muito dentro das escolas hoje, mudou-se um pouco a visão no país e no mundo em si com relação a esse tema, e que a gente está educando as crianças a partir de um outro viés hoje. Mas que talvez isso não bata lá nas empresas quando a geração Z vai buscar um emprego, que a geração Z vai buscar o seu lugar no mercado de trabalho, ela talvez ainda não esteja olhando pela empresa como um valor definitivo que seja um dos mais fortes, que seja a sustentabilidade no sentido de meio ambiente. Talvez a geração esteja olhando ainda mais para sua segurança financeira, o que parece que não seria o que apontam algumas indicações, né? A gente às vezes discute que a geração Z quer mais um equilíbrio entre a sua vida pessoal e o seu trabalho, o que também é uma verdade, mas ainda bate bem forte a questão da segurança financeira e uma visão para o seu futuro. Então, curioso também o fato da gente ver as empresas com o ESG muito em evidência hoje, né? E a geração Z não olhando isso ainda como um dos valores mais fortes que tem. Então, cabe aqui também uma complementação ao estudo, né? A gente vai continuar estudando esse ponto, porque bate de fato aqui um ponto crítico onde precisa entender melhor. E se a gente for tratar do ESG aqui dentro da geração Z, em nenhum momento isso apareceu, né? Não apareceu isso como um tema a ser discutido dentro da geração, ou que se esteja falando sobre isso mais fortemente dentro do questão do mercado de trabalho em si. Penso que seja mais nesse ponto, professor. Não sei se consegui Claro. definir o meu. Bastante, bastante. E, o que me chamou a atenção na sua fala não é que você identificou a mesma coisa que eu nas tuas pesquisas, né? E talvez a gente precisasse, pesquisas futuras, tentar perceber por que que a sustentabilidade, mesmo com toda a pressão do ESG, ainda não é um valor, vamos dizer assim, que abre a questionamentos. Os valores ainda estão marcados muito mais por segurança para o futuro, preocupação mais individualizada e menos uma preocupação mais, vamos dizer desta forma, com um viés mais de sociedade, uma preocupação mais social no sentido da sustentabilidade. Excelente pesquisa. Essa pesquisa levanta um detalhe que é fundamental para a gente pensar. Duas coisas. Primeiro, cuidado com a generalização, não existe uma geração Z única e toda idêntica para tudo. Segundo, na escala de valores, a sustentabilidade ficou um pouquinho mais lá para trás. Eu acho que a gente precisa identificar o que é que está acontecendo, né? Muito bom, muito interessante. Ter respondido sim. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. O terceiro grupo que queria falar, o grupo... Oi, bom dia, pessoal. Obrigada, professora, aqui também pelos teus comentários, enfim, pela oportunidade de estar aqui. Então, voltando ali ao ponto que o senhor comentaste sobre as questões salariais, eu acredito que a questão da diferença salarial, ela vai ser um reflexo talvez mais claro e numérico de todas essas barreiras que a gente citou durante o trabalho, né? Então, o fato das mulheres terem essa dificuldade de credibilidade ou delas se sentirem inferiores, essa questão do sentimento de impostor também, a própria penalidade em relação à maternidade e a comparação com os homens. Eu acredito que a questão do salário, ela está 100% vinculada a todos esses desafios que foram trazidos, né? E a gente escutou isso muito nas pesquisas, assim, muitas vezes não diretamente no ponto salarial, mas quando elas comentavam sobre os desafios e sobre essas dificuldades, isso de alguma forma, em relação ao reconhecimento, também aparecia. E eu achei muito interessante também que vi, acho que foi a Bárbara, né, que comentou ali no chat também a questão das mulheres negras, então que essa diferença salarial pode ainda mais Ainda ser pior. ser pior, exatamente quando a gente olha outras questões sociais, como por exemplo a raça, enfim, não foi o foco do nosso trabalho, mas acho que é importante ressaltar também que certamente se agrava, né? Então, isso com certeza foi um ponto que a gente viu bastante presente, assim, na fala das nossas entrevistadas.
Muito bom. Fica à vontade aqui, Cami, para complementar também a minha fala. Por favor. Não, é só, não tem nem que complementar. A Mariana esse trabalho tem todos os méritos dela, né? Ela teve a sutileza de buscar essas participantes e o fato de nós não encontrarmos, de nós só termos, né, no nosso arcabouço ali apenas uma mulher negra, né? Na área financeira, que é uma área que historicamente tem essas barreiras estruturais, é uma área masculina, né? Muito dominada por homens. Com certeza. Então, né, muito orgulho, assim, de ver a Mariana. É um prazer estar aqui com vocês todos, né, nesse momento. E o que eu poderia, talvez, destacar é que o olhar para a carreira, né, quando a gente usa um conceito de carreira, que é o que a gente vem trabalhando no grupo de pesquisa sobre sustentabilidade de carreira, a carreira, ela permite revelar essas barreiras invisíveis. Quando a gente vê essa percepção de como que essas mulheres constroem as suas trajetórias, essa percepção dessas barreiras estruturais, né, elas são demonstradas quando elas narram as suas trajetórias, né, de carreira e algumas vezes até de carreira e vida, né, trazem aspectos muito pessoais, e, enfim, que a gente vê ali na penalidade pela maternidade. Então, várias barreiras aí que com esse estudo a gente consegue ter um pouquinho, né, de noção, e como a Mariana me colocou, o quantitativo ele é um reflexo disso tudo, assim. Excelente o comentário de vocês. Só para completar o comentário que vocês fizeram, primeiro de tudo, eu ia até comentar, não deu tempo de comentar sobre a questão das mulheres negras, né? Mas vale a pena um pequeno registro. Né? Um banco aqui em São Paulo, um banco desses bancos novos digitais, né? Que vai muito bem, obrigado, com um balanço e um lucro no trimestre na faixa dos 3 dígitos em milhão, né? Então, portanto, bastante alto. Né? Ele fez uma foto no alto, no topo do prédio, né? Uma foto aérea no topo do prédio, dos seus 100 principais executivos. Já estava uma centena de executivos no alto do prédio, um sinal evidente de tudo aquilo, né? Todos olhando para cima, a foto tirada. A foto depois revelou-se um problema para o banco, né? Porque nas 100 pessoas que estavam lá, estavam apenas 4 mulheres. E pior de tudo, não havia nenhum negro. Né? A foto imortalizou o problema que vocês levantam. Né? Quer dizer, em 100 tinha só 4 na área, os responsáveis pelo banco, os responsáveis por aquele sucesso, só 4 mulheres, né? Na cúpula do banco, e pior, né? Não havia nenhum negro. Né? Era, de alguma forma, uma distância absoluta daquilo que é a sociedade brasileira. Né? Então, de algum modo, acho que o trabalho de vocês levanta uma questão essencial. E eu acho que, de alguma questão central, né, é vocês lidarem com essa palavra, desafios. Né? Eu até esqueci de fazer esse comentário. Né? Olhar os desafios é essencial. Né? Eu acho que vocês acertaram em cheio quando nomearam entre os desafios a questão da credibilidade. Muito, muito interessante. Isso aí é o que eu vejo no mundo do trabalho, no meu dia a dia. Né? É muito difícil. As mulheres precisam muito mais força para alcançarem a mesma coisa que os homens alcançam com menos esforço. Né? Juliana, você precisa complementar sua posição, por favor. Eu vou desligar a câmera e aí, se vocês não estiverem me escutando bem, eu encaminho aqui no chat as considerações do meu trabalho e Não, depois vou agora estamos digitando para ouvindo pôr de bem, novo, né? Juliana. Agora estamos ouvindo bem, por favor. Ah, que bom. Então, a gente percebeu que a baixa expressividade, né, dos trabalhos, por exemplo, brasileiros, tem a ver também com a questão da barreira da língua. Se vocês tiverem com dificuldade, me falam, tá, gente? Por favor. Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Ah, que bom. Então, a baixa expressividade tem a questão da barreira da língua inglesa, então a gente sabe que os artigos em inglês são mais citados, apresentam maior expressividade, e o fato também de não ser utilizado muito o termo ciclo de carreira, né? O mais comum são estágios de carreira, e por isso grandes autores que a gente utiliza não foram encontrados aí nessa nossa pesquisa. A questão também de existir já um modelo solidificado sobre ciclo de carreira para professores fez com que, né, a gente percebeu depois que foi uma das razões pelas quais a gente encontrou um grande número de estudos
direcionados a professores, né? Mas a gente acredita, e isso também a gente traz como contribuição, que é necessário pensar e desenhar outros ciclos de carreira, considerando outras realidades de outras profissões e outras localidades, né? A gente vê aí um aceleramento dos ciclos de carreira, então os ciclos estão cada vez mais curtos, né? A gente, depois dos estudos de carreira proteana e tudo mais, a gente vê um maior interesse na mudança de carreira, né? Até a própria questão das gerações, né? Dos jovens enjoarem fácil de determinadas profissões, que é diferente do que a gente via em outros tempos, onde a pessoa entrava no mercado e ficava até o final com a mesma profissão. Então, estudar ciclo de carreira, pensar nesses estágios e o que as pessoas e as organizações podem fazer para desenvolver melhor cada um desses estágios do ciclo de carreira é uma outra coisa que a gente tentou dissertar e tentar contribuir com a literatura no sentido de trazer um material mais robusto, né, científico a respeito do ciclo de carreira, que inclusive é a minha intenção aqui no doutorado, né, estudar os ciclos de carreira, pensar melhor esses estágios e como eles têm se dado. Ótimo, Professor, Juliana. se o senhor me permitir, eu queria fazer 2 contribuições para o trabalho, né, do Rafael e da Mariana. Por favor, eu ia pedir exatamente isso. Vamos ver se eu consigo fazer de câmera ligada, se ficar ruim eu desligo de novo, tá bom? Tá bem. Então, com relação ao trabalho do Rafael, Rafa, é sempre assim, né? A gente faz comentários porque o trabalho já foi revisado, né? Por isso eu aceito, mas são coisas que eu acho que podem contribuir para futuras publicações. Eu acho muito importante destacar logo no começo do seu trabalho que a questão do perfil geracional, ele é um modelo americano, né? Tem até um estudo, eu tentei buscar para trazer para você, mas eu não encontrei, que eu participei num congresso sobre uma tentativa de desenho de perfil geracional a partir da realidade brasileira. Porque, por exemplo, os baby boomers foi uma geração de aumento depois da Segunda Guerra Mundial, que no Brasil a gente nem sentiu o cheiro, que teve, né, uma influência sobre a natalidade. Já aqui no Brasil, por exemplo, a questão da ditadura, a questão da Constituição de 88, nós tivemos outros marcos sociais que influenciaram a nossa forma de ver o mundo. Até o próprio contato com a tecnologia, né, falando aí da geração Z, ela é influenciada de acordo com o país e com o contexto. Então, eu acredito que uma coisa que a gente pode reforçar no seu trabalho, como contribuição, é a gente pensar nas gerações aqui no Brasil de forma contextualizada, no sentido de entender só como uma faixa etária, que vai discutir, né, que vai discutir sobre como que as organizações podem pensar nessas pessoas que estão entrando no mercado, que são pessoas diferentes de acordo com o contexto social. Eu acho que falar sobre contexto social é muito importante, já que a gente está falando que um marco dessa geração é por causa da tecnologia, e as pessoas acessam tecnologia de forma diferente. E eu acho que uma discussão interessante que você tocou, né, que vocês tocaram, mas não se aprofundaram tanto, é a questão do individualismo, como o professor mesmo trouxe, mas também a questão desses mercados fluidos, né? A área crítica vai falar muito sobre isso, de como que a diminuição da carteira de trabalho, esses mercados, essa uberização aí do trabalho, tem deixado essas pessoas mais inseguras, que era diferente de um mercado mais estável, como outras gerações vivenciaram. Então, talvez por isso, né, muita gente diz que a geração é uma geração mais fluida, de qualidade de vida, mas também é uma geração que busca uma determinada estabilidade para a qualidade de vida. Então, eu acho que tem muitos estudos sobre isso, sobre essa faixa etária referente às necessidades de acordo com o contexto que a gente... Agora pegou um pouquinho, agora parou. Agora congelou. Olá? Congelou, Juliana. Ela vai demorar um Oi? tempinho para perceber. Agora voltou, Eu isso. ouvi. Agora Voltei? voltou. Tá. Tá, Mas vocês o som, o áudio voltou. voltou? Voltou, Sim? o seu voltou Rafael, você agora. conseguiu me ouvir? Oi, sim, Juliana. Muito obrigado. Eu consegui ouvir sim, inclusive anotei tudo aqui. E se eu posso até só fazer um comentário sobre, de Sim, fato, por favor. uma coisa que me preocupa, eu particularmente, como o Rafael agora falando também com relação ao conceito dessa geração,
e também ouvindo aqui sobre carreiras. Por acaso a Camila, que está aqui, também a gente consegue trocar uma ideia, porque ela participa aqui do PPGA, aqui da Actus, e o que ela discute muito sobre carreira é importante para mim, eu sempre ouço muito, é com relação, assim, com o que todas essas novas profissões que estão surgindo, esses novos cargos em empresas, e como é que vai ser com relação a tudo isso numa perspectiva desse pessoal que está chegando no mercado de trabalho agora. Também eu fico preocupado no sentido, assim, o quanto sustentável isso é com relação à carreira, o quanto de volátil tem um mercado de trabalho que numa hora está fazendo uma coisa, o professor destacou lá no início sobre inteligência artificial e a pressão que isso exerce sobre todos nós, né? Juliana, uma coisa que eu também penso muito é, de fato, no contexto social, tá? Porque eu sei que eu tenho oportunidades, eu posso me desenvolver de acordo com o mercado de trabalho, de determinadas exigências, e outros indivíduos dentro da mesma geração que não sou da geração Z, né? Mas enfim, eu sou da geração anterior a essa, não tem essa possibilidade. Então, eu olho muito para esse contexto também, e também os avaliadores também já até comentaram algo sobre isso, e eu achei bastante interessante, e vou pegar todas essas contribuições para a gente enriquecer a nossa pesquisa, tá? Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada. E com Peraí, relação ao... Desculpa. Pode falar, professor? Não, não, era só. Continue, por favor, Juliana, depois Ah, comento sim. no geral. Era só. Com Com relação ao trabalho da Mari e da Camila, eu fiz uma anotação referente a uma sugestão até de modelo de vocês, né? Então, assim, com relação ao resultado, a gente vê um ciclo assim muito claro, e as teorias vão ajudar. Eu debruço mais sobre os estudos de gênero, então eu acho que eu posso contribuir um pouquinho, porque vocês trouxeram não de uma forma linear, mas é uma coisa que acontece, que é assim, a falta de representatividade das mulheres, né, elas não estarem nesse cargo, faz com que a credibilidade delas seja questionada, e por isso existe uma autocobrança delas, que é muito justificada porque tem uma visão social de que as mulheres precisam conciliar os seus papéis e a questão da maternidade, que é o que justifica a falta de representatividade das mulheres. Então, eu acho que o resultado de vocês, por meio da fala, faz vocês desenharem um modelo lindo, que eu acho que para publicação de revista é sempre muito pedido, desse ciclo. Olha, eu não me vejo, né, não tenho mulheres nesse cargo, nessa área, por isso a nossa credibilidade é sempre questionada, a gente precisa colocar papéis masculinizados, tem muitos estudos sobre isso, a questão do terninho, da posição agressiva da mulher e como que isso é questionado no contexto de trabalho, porque quando um homem fala de uma determinada forma, ele é contundente, ele é uma questão externa, né? É porque ele está muito estressado, e a mulher, quando ela é contundente, quando ela fala de forma mais assertiva, ela é agressiva, ela está de TPM, ela é louca. Então, vai ter estudos para justificar isso, da nossa necessidade de nos posicionar com esses tipos de comportamento. Essa falta de credibilidade que eles colocam na gente vai fazer com que a gente se cobre cada vez mais, porque a gente quer chegar lá, e aí tem um desgaste, porque a gente não consegue conciliar os nossos papéis, e fica essa questão da maternidade, então, que justifica o que o mercado diz que é porque a gente não coloca no poder, porque engravida, porque... e eu acho que é mais do que a maternidade, assim. Eu sei que o estudo de vocês caminhou por isso, mas é a questão da necessidade de cuidado, porque é a gente que cuida de pai e mãe, é a gente que cuida da casa, é a gente que cuida. Então, o papel cuidador da mulher, né? Essa ideia de não produção, mas de reprodução, enquanto papel social, assim. Por isso também que nós estamos majoritariamente em trabalhos de cuidado, né? Então, é a enfermeira, é a professora, é a do lar, é a da limpeza, então sempre em coisas mais humanas, né? Porque a mulher tem que ser de pegar no colo. Então, eu sugiro que vocês desenhem esse modelo, que eu acho que já está pronto, o material já está dado, e vocês têm muito referencial teórico para justificar esse modelo, e aí eu acho que para a revista fica mais bonitinho. Espero ter também contribuído aí com o trabalho de vocês. E mais uma vez, parabéns aí pela indicação na área, aqui no Congresso.
Legal, ótima ideia aqui, Juliana. Muito obrigada. Acho que é bem isso que tu falaste, né? É um ciclo, né? Tu ficou falando e eu fiquei imaginando assim, algo redondo com setinhas, assim, de um ciclo onde as coisas vão se repetindo, né? E esse fator do cuidado, mais complementando, foi algo que apareceu muito nas pesquisas, assim, e não só, acho que a gente acabou aqui focando mais, de fato, na parte da maternidade, porque muitas mulheres estavam nessa idade média ali, dos 26, 27 anos, então se questionando e pensando sobre isso, assim, do tipo, tem uma idade biológica também para caso eu queira engravidar, enfim. Mas eu achei muito interessante que algumas comentaram sobre eu tenho 2 gatos, sou eu que cuido dos meus gatos, sou eu que tenho que, sabe? Não só em relação a também familiares, mas a pets, a tudo, né? Vinculado à casa. Então, excelente ponto, assim. Obrigada pela tua sugestão. Alguma observação, por favor, para dar espaço para os outros falarem? Alguma observação mais, alguma pergunta aos autores? Eu acho que Né? só uma discussão também para enriquecer, mas é porque é uma área que eu estudo um pouco mais do que de geração, é a questão da discussão da necessidade, porque não tem muro, né? Organização e vida social. Então, a necessidade da gente discutir o papel da mulher na sociedade. Não adianta fazer essa cisão de temos que conquistar um papel de poder. Então, você falando aí sobre ser mãe de pet, eu sou mãe de pet, né, de cachorro, mas por estudar muito questões de gênero e tudo mais, eu divido muito bem com meu companheiro todas, não só da cuidado das meninas são as pets, mas também com o cuidado do lar, com o cuidado dos nossos pais, enfim. Então a gente divide muito bem isso, porque eu faço esse papel de entender que eu só vou conseguir tirar essa visão da mulher como cuidado se eu realmente der o exemplo dentro da minha casa, e isso vai refletir nas minhas entregas no ambiente de trabalho. Então não adianta só discutir a mulher tem, porque o que a gente viu na construção dessa história das lutas feministas é que a mulher ela duplicou, triplicou, quadruplicou a sua jornada de trabalho. Ela não abdicou as funções anteriores que já eram, né, solidificadas, né, como papéis de mulheres, e ela entrou no mercado sem dividir o que tinha anteriormente. E essa discussão é muito importante para que a gente realmente consiga alcançar e tirar essas visões do que é feminino, do que é masculino. Então, acho que é isso aí que eu queria falar. Muito interessante. Alguma observação mais, gente? Alguma pergunta? Só queria fazer uma observação ao Rafael, né? Porque é muito interessante o seu trabalho sobre gerações, depois também sobre o trabalho da questão das mulheres, mas sobre o Rafael, né? Primeira coisa, Rafael, você se preocupou e eu ouvi você comentar, não é? Essa questão com as mulheres, e a professora levantou a questão da uberização do trabalho como um risco, né? É fácil você falar que você tem menos medo da uberização do trabalho quando você tem 15, 20 anos de carreira e já construiu algum patrimônio, né? Então, eu consigo entender perfeitamente essa colocação na escala hierárquica de valores, dos valores de segurança pessoal, quando você tem, na perspectiva direta, e às vezes é na perspectiva bem direta, bem objetiva, né? O teu chefe é apenas e tão somente um app, né? Meu chefe é um app, né? Então, se o meu chefe é um app, qual é a minha segurança no trabalho, né? Eu sou demitido pelo próprio app, né? Então, qualquer outra relação, isso aí é algo que, de certa forma, faz com que nós entendamos um pouco melhor, né? O que são essas duras realidades, né? A dura realidade que o perfil do trabalho está tomando um outro contexto, né? Sobre a questão que a professora, que a Juliana levantou, sobre esse universo dos cuidados femininos, né? E dupla, tripla, quádrupla jornada, parece que agora estamos começando a reconhecer isso de uma forma mínima, né? Até na redação do Enem, graças a Deus, né? Apareceu, né? Então, de alguma forma isso está presente, e está muito presente. O que seria interessante para a gente começar a perceber quando é que houve o salto, quando é que houve a mudança, sabe? Eu acho que isso, quando a gente olha para isso, talvez a gente tenha entendido alguma coisa. As mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho efetivamente ampla no mercado de trabalho, inclusive no mercado de trabalho da produção, por uma necessidade absoluta, não foi nenhum favor, né? A indústria americana, no início dos anos 40, precisava alimentar a indústria de guerra contra o nazismo e, ao mesmo tempo,
precisava colocar os homens em combate. Então, os Estados Unidos precisavam formar um exército e, ao mesmo tempo, municiar esse exército no mundo inteiro contra os nazistas. Os meninos foram para a guerra e as meninas foram chamadas para dentro da fábrica pela primeira vez. Só que isso criou um hábito, né? Isso criou uma história, isso criou uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo de que as mulheres saíram de casa e foram para trabalhar, os homens que foram para a guerra, quando eles voltaram para os Estados Unidos, os que voltaram vivos, né? Eles ganharam muita coisa, inclusive o direito de fazer universidade de graça, o Estado pagou, né? As mulheres não ganharam nada. Muito curioso, né? Muito curioso, né? A história começa aí, né? E, principalmente, de alguma forma, a história começou aí porque os cuidados dentro de casa, veja bem, os filhos que ficaram e tudo mais, ficaram para as que estavam mais perto. Os homens foram guerrear na Europa, né? E as mulheres ficaram ali para... Esse início normatizou essas relações para o mundo inteiro. E não nos esqueçamos também do tal do Plano Marshall, né? O Plano Marshall pegou o American Way of Life, inclusive na posição da mulher, e transformou para a Europa inteira e deu a lição para o mundo. Começou assim, né? Acho que vale muito a pena o trabalho de vocês de levantar essas questões, mas valia a pena também a gente dizer, olha, quando é que isso vai mudar historicamente definido, né? Muito bom. As observações de vocês, ciência é isso, né? A gente começa a pensar junto, muito interessante. Outras palavras, outras observações? Eu acho que uma conexão que pode ser feita também é de que mulheres, da mesma forma que a gente está falando de que jovens, né, de que geração Z, de que mulheres que a gente está falando, né? Voltando, nós Exato. estamos falando de mulheres brancas, classe média, com uma E as que escolaridade vão para o mercado alta. financeiro, né? Não são as do geral, né? As outras ficaram esquecidas. Você tem toda a razão de levantar isso. Então, assim, e as necessidades dessas mulheres, né? Assim, aonde que elas querem chegar? Porque nem todo mundo quer chegar a cargos de liderança, nem todo mundo quer. Eu acho que a gente precisa falar de um contexto geral, que é um contexto de que a gente não é estimulada a ir para exatas, não é estimulada, a mulher não sabe fazer conta, a mulher não sabe dirigir, então a gente não é estimulada ao longo da vida a querer ocupar, e uma vez que a gente quer entrar nesse mercado, as outras barreiras que vão se colocando. Então, fazer esse marco, eu acho que é muito importante. Muitas vezes, quando a gente está escrevendo, a gente quer abraçar o mundo, né? Eu estou falando sobre tudo, mas, na verdade, o que a gente quer trazer é uma reflexão sobre um determinado público, que sim, mulheres sofrem em todas as categorias de formas diferentes, com as suas necessidades. Então, acho que um ponto em Isso comum é tão verdade, Juliana, isso é é tão verdade que você pode constatar isso nas nossas universidades. As mulheres nas nossas universidades. Nós não precisamos sair das universidades, né? Mas se nós entrarmos nas universidades e vermos a composição dos conselhos, nós vamos ver uma presença masculina massacrante. E dois, nós vamos ver as mulheres ainda relegadas, mesmo no âmbito dos temas de pesquisa, né? Ainda relegadas a que elas não fazem pesquisas em certas áreas, mais do que necessário que elas entrem nessas áreas, né? Há uma luta, por exemplo, um dos detalhes que eu orientei um trabalho sobre isso há uns anos atrás, né? Deve ter mudado um pouco, eu espero, né? Na área médica, né? As pesquisas médicas têm barreiras enormes às médicas. Olha que coisa curiosa. No financiamento das pesquisas da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ao financiar a pesquisa, quando é um médico, ela olha de um jeito. Quando é uma médica que está fazendo isso, ela olha de outro jeito. Você vê a noção de financiamento, e aí é numérico, aí é número, não tem como negar. É que nem a fotografia lá no alto do prédio, né? Escancarou, né? Então, de alguma forma, eu me lembro bem desse trabalho que eu orientei, que era exatamente dessa distância, né? Que mesmo na área, era uma médica escrevendo, né? Mesmo na área médica, você vê uma situação como essa. Tem muito bem lembrado, porque não é só aos que querem esse desafio para cargos de direção. Ele se espraiou para tudo, ele se espraia para qualquer situação
do mundo do trabalho, e isso é muito real, né? Isso precisa mudar, sem dúvida nenhuma, né? Como ensina a que acabou de ganhar o prêmio Nobel, até mesmo pela produtividade, viu, Juliana? Até mesmo por isso, né? Se nós se nós pretendemos ser absolutamente, apenas então somente olharmos para a lucratividade das empresas, elas estão errando ao fazer isso. Ponto. É isso. Outras observações? Posso fazer um comentário, professor? Por favor, É, isso que eu gostaria. indo ao encontro, eu vou falar do nosso aqui, porque, enfim, acho que é o que eu tenho mais propriedade para falar, assim. Indo ao encontro, né, do que vocês colocaram, tem 2 pontos que eu acho importante comentar, assim. O primeiro deles é que, sim, a gente olhou uma área, um mercado de trabalho específico, mas tem até uma autora, né, que é bem conhecida aí nos estudos de gênero, que é a Joan Acker, né, que ela fala justamente sobre as organizações generificadas, que nós até citamos no nosso estudo. E basicamente ela falou que a gente faz esse recorte, né, como todo estudo tem as suas limitações, mas a organização em si ela é um espaço de reprodução dessas desigualdades sociais, né, que a gente vê na sociedade, né? Então, ainda que seja um público específico, ainda que a gente não tenha considerado, né, todos os marcadores sociais, né, bem aquilo, a gente quebra essa tudo, mas às vezes não temos essas condições pelo campo que a gente escolhe, mas ele traz aí informações um reflexo estrutural de algo maior, né, um reflexo de algo da sociedade, ela é uma reprodução de tudo isso que a gente vivencia, né, então a pesquisa também ela tem essa vantagem de revelar, né, coisas, assuntos aí que às vezes ficam, tá superado, né? Às vezes vai falar com alguém que não tem esse senso crítico, mas a mulher, isso não existe mais, né? Tá tudo igual. Então, se olha superficialmente, muita gente vai dizer que é mimimi, que não existe mais, né? Mas o que a gente traz aí nos estudos e o qualitativo nesse sentido, eu acho que ele é muito interessante também, né? Mas para conseguir esmiuçar. Mas trazendo dados quantitativos também que a gente vem ao encontro de que vocês falaram aí das publicações, até no Enampage nós tivemos um painel, eu estive num painel que me lembrou muito desse estudo, que se chamava Mulheres Cansadas na Contemporaneidade, assim. E aí, que na verdade é uma chamada da hack, né, que elas fizeram, e falava assim, a gente está cansada. E aí é um recorte específico de mulher, a mulher tá nesses mulheres na academia, né? Falava muito sobre a mulher na academia e o quanto as nossas demandas assim de lar, de ser mãe, né? Como tudo isso atravessa e se reflete na própria academia e que gera um estado de cansaço, assim, que na nossa pesquisa se vê um pouco isso, elas estão cansadas. É sempre o triplo do esforço para fazer algo que o homem leva um pouquinho, assim, né? E o pouquinho não, né? Não é pouquinho, é ruim para todos, né? É o que a gente comentava na sessão. Tá ruim para todo mundo, né? A vida acadêmica, essa demanda por produtividade, essa demanda, né? Mas para a mulher é ainda mais. E aí, no final da sessão, se levantou uma pesquisadora negra, assim, que foi quando todo mundo chorou, assim, foi uma sessão muito, um painel bem emotivo. Não sei se tu estavas lá, Juliana. Eu mesmo chorei do início ao fim, assim, Não, porque... mas sempre acontece. Em GPR, ECB, o Enampad, quando toca esse assunto, aí traz uma vivência, aí todo mundo se conecta com aquilo e chora. Foi uma catarse coletiva ali e dos homens, gente, porque tinha muitos homens nessa, por isso eu parabéns, assim, é muito gratificante ter o professor Leonardo aqui, o Rafa aqui nos acompanhando, os outros, né? Porque os homens também têm que estar presentes e eles todos choraram também, porque foi uma catarse assim, de identificação. E aí, o que eu ia dizer do quantitativo, se a gente pega os artigos da Hack, tá? Que foi até o Bispo lá, que é o editor, estava lá e ele se emocionou muito, assim. As mulheres, elas também tinham uma questão de gênero lá na aceitação de artigos, nos artigos publicados, né? Então, também nisso a gente via desigualdades, também parece que em todos os campos, né? Aí, no final, a gente dizia, pô, a gente está cansada. E a mulher negra nem nisso, porque ela é invisibilizada, né? Ela não é uma Ela é minoria, invisível. Ela é ela invisível. não é uma minoria, ela é minorizada. Nós ela é posta naquela. Porque no Brasil, a maioria. Aí a gente vem toda aquela discussão. A gente está num Brasil, num país miscigenado, que a maioria da população, né, é negra. E aí o negro no IBGE envolve preta e parda, né? Então,
e são minorizados. Por que não estão nesses espaços, né? Porque só tinha uma mulher negra na sessão sobre isso, né? E emocionou todo mundo porque dava um baque, assim, nossa, né? A gente está com dificuldade e ainda somos privilegiadas por sermos mulheres na academia, né? Com condições financeiras, enfim. Então, assim, só uma reflexão final, assim. E eu acho que um ponto aqui, se vocês me permitirem uma pequena complementação, assim, é isso que a Camila falou, em relação à pesquisa, essa questão da visualização de quais são os desafios. No momento que a gente perguntava, a gente teve um roteiro, né, da entrevista semi-estruturada para as participantes, e no momento que a gente perguntava sobre os desafios, muitas vezes elas diziam, não tenho tantos desafios, e aí elas começavam a contar, e aí tu começava a enxergar todos esses desafios de credibilidade, de reconhecimento, da comparação em relação aos homens. Então, como as próprias mulheres, e até mesmo aqui as próprias 19 participantes que, né, estavam na pesquisa, algumas no início, assim, diziam, não tem tantos desafios, eu sou bastante privilegiada e tal, mas aos poucos, assim, conduzindo, né, com bastante cuidado as entrevistas, esses desafios apareciam com outras palavras, não tão de uma maneira direta, os desafios são esses, né, mas no meio das palavras, enfim, né, delas contando também do dia a dia e da vivência, assim, profissional e pessoal. Então, acho que isso reflete bastante, né, se as próprias mulheres, né, às vezes têm dificuldade de enxergar o que a gente deixa para o restante, né, não só da academia, mas como também aqui as lideranças das organizações até mesmo. É um mecanismo de defesa, né? É uma Exato. realidade que muitas vezes por isso que aí é também a sutileza da condução da entrevista, de acessar Com certeza. esses mundos, né? Exatamente. A questão do mecanismo de defesa é essencial. É essencial. Isso aí é essencial. Agora, é essencial também o que vocês comentaram, né? De que reproduz na academia também. Só tinha uma mulher negra no âmbito das mulheres cansadas. Meu Deus. Eu não, com todo respeito, mas as mulheres brancas ainda têm carro, né? As mulheres brancas, as mulheres negras tem sorte quando tem metrô, porque senão é a pé, né? Então é muito muito mais duro, né? Vocês têm toda a razão. Fora a invisibilidade, né? Que eu acho que é a coisa mais grave de tudo, é a invisibilidade. Nem reconhecido como pessoa, né? Eu outro dia brincava com umas pessoas que aquela frase eterna do Martin Luther King é o necessário, mais do que nunca, né? Eu sou um homem, olha, tá me vendo? Põe aí a coisa, né? Olha, me veja, eu sou uma pessoa, viu? Precisa pôr como é que chama aquilo? Um aviso, né? Na frente da pessoa, eu sou um homem, né? Que às vezes não é visto, né? Eu acho que as mulheres negras, principalmente elas, têm que colocar, olha, tem aqui um ser humano, viu? Vai devagar. Exatamente, você tem toda a razão. E é um perfil social levantado para o mundo inteiro. Não há lugar onde isso não aconteça. Você vai da academia, nos produtos médicos, a qualquer situação, a situação da mulher é sempre como isso que vocês disseram, né? Ela tem sempre um diferencial negativo bem pesado, né? Isso precisa mudar de algum jeito, de algum modo, né? E mesmo, não pode deixar para amanhã, não, viu? O que mais me chama a atenção é que, mesmo com o potencial de que as mulheres são 58% das, na, na, no total, né? Portanto, elas são muito mais interessantes do ponto de vista eleitoral, concordam comigo? Elas são a maioria, né? Eu não vejo nas plataformas de qualquer político isso apresentado. É impressionante, né? Nem aparece, né? Seja quem for, não aparece nas plataformas políticas uma situação como essa, né? Tem um caminho enorme para ser percorrido, aí vocês têm toda a razão, né? Mas vamos ouvir mais pessoas. Ainda temos 4 minutinhos para o final da sessão. Alguma outra observação? Professora, acho Juliana, que como... por favor. Não, eu ia só realmente, assim, fazer esse fechamento, né? Agradecer a participação, mas dizer isso, assim, como a gente... Foram só 3 artigos, a gente teve um tempo maior para discutir. Queria pedir aqui... Aí eu vou fazer o trabalho técnico, né? Que às vezes é meio chatinho, mas necessário. Vocês avaliarem a sessão, estou mandando o link aqui.
né? Acho que foi aí a primeira sessão para a gente abrir com chave de ouro o congresso, e aí deixa o professor falar, fazer o tchau, né? Dessa É sessão aí, exatamente isso. agradecendo. É exatamente isso. Olha, muito obrigado para vocês. Eu gostaria de repetir a minha observação inicial. Como faz algum tempo, vocês veem pela minha barba branca, né? Faz algum tempo que eu venho a congresso, né? E o que eu tenho visto nos últimos anos, né, é que a universidade está acordando para os reais problemas do país, né? Acordando. Né? Nós não estamos fazendo pesquisas aleatórias, né? Estamos fazendo pesquisas mais próximas da realidade brasileira, do contexto internacional, olhando para o contexto internacional e olhando para cá. Eu repito aquela observação inicial, fiquei bem contente quando eu estava lendo os trabalhos, né? Anteontem estava lendo os trabalhos, eu estava vendo, puxa vida, ciclo de carreira, né? Como é que isso não é importante quando você tem IA batendo na porta de todo mundo? Como é que acorda? Ciclo de carreira é real, temos que entender isso e como é que esse processo acontece. A questão da geração Z é para quem nós vamos deixar o mundo, está na cara que isso tem uma importância fundamental, né? E sem dúvida nenhuma, o terceiro artigo, como vocês podem perceber, a gente todos, né, tem uma identificação maior. Eu acho que essa é uma questão essencial, né? Fazer uma discussão bastante grande sobre a questão de gênero, sobre, em fim das contas, qual é o papel e o espaço que está sendo dado para a mulher, não só nas lideranças. Claro que isso é essencial. Não é só o teto de vidro que conta, é essencial, mas não é só, né? Como é que a gente fica com aquela mulher que não consegue nem andar de metrô, né? Aquela que anda a pé? Então, de algum modo, acho que a universidade está chegando mais perto disso, e isso é muito bom, né? É para isso mesmo que a universidade existe. É assim só que nós vamos nos valorizar socialmente. Muito interessante. Bom, gente, muito obrigado a todos. Estamos chegando no final, temos um minutinho só, Júlia. Queria Muito só pedir para a gente bater a foto, se a Bárbara e a Vanessa tiverem aí câmera, puderem ligar, porque, como diz minha orientadora, se não bater foto, é porque não Isso é aconteceu. verdade, tem que bater a foto. É o mundo aí, Toda a razão. geração Z, né? Fazendo aí, ó. Bárbara apareceu. É Vanessa, não isso sei se aí, vamos lá. pode. Ela deu uma clicadinha no som, não sei se ela vai, para a gente sorrir aí e mostrar para o mundo que a gente está trabalhando, falando de carreira. Ai, que linda, que delícia. Então vamos sorrir, aquele sorriso sem desigualdade social, vamos, sem desigualdade de geração. Um, É dois, isso três mesmo. e... É isso Acho que mesmo. foi, gente, deixar te olhar, porque tem hora que eu printo, mas... Ah, aconteceu. É Gente, isso mesmo. então é isso, Muito muito obrigado, viu? obrigada, bom seminário a todos, espero que seja muito Bom seminário enriquecedor. mesmo. E aí ficamos aí pelos contatos, aí pelos corredores. Bom dia, gente. Exatamente. Obrigada, Exatamente. pessoal. Um Obrigada, abraço a gente. todos, Tchau, Prazer. meus Tchau, amigos. tchau. Até mais. Abraço. Tchau, tchau, Cris. Obrigado. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Professor, tchau. vou pedir para o senhor ficar aqui um segundinho comigo. Claro, por favor, sem problema nenhum. Prof, não, é só para pedir para o senhor avaliar o meu trabalho e a sessão também, Claro. porque isso é uma exigência aí do Congresso, se o senhor Tá puder, bom, tá então, bom? farei sim, né, cara? Farei sim. Muito Precisando, estou obrigado, sempre à viu, Juliana? disposição. Obrigado pelo início, porque você foi muito ágil, porque eu até já identifiquei qual é o problema. Ah, Como eu então não já vamos para as próximas sessões, mas esse como começo eu é não sempre tinha assim. entrado, a questão, a segurança antes, a segurança do SEMEAD falou: o que é esse sujeito? Não conhecemos, aí ele barrou. É normal, e foi exatamente Mas isso. agora já te liberaram, então vai dar tudo certinho. Agora, de agora em Obrigadão. diante, vai em frente, é isso Então mesmo. tá bom, bom Um abraço, trabalho, minha cara. professor. Até Fica mais. com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Fique com Deus também. Até logo.